Bom dia. Esperar aqui enquanto o Instagram notifica vocês. Vou colocar uma musiquinha. Deixar vocês entrando. Vou avisar também o pessoal. Vamos lá. Vem surgindo um novo tempo, das glórias do divino. Mais puros e atentos, nos tornamos canais do infinito. Vem surgindo um novo tempo, das glórias do divino. Mais puros e atentos, nos tornamos canais do infinito. Mãe divina, eu quero Escolhi essa música para começar, porque essa música foi a primeira música que eu tive contato com a constelação. Depois de uma constelação, acho que nem foi durante a constelação. A consteladora colocou essa música, que inclusive é a minha terapeuta até hoje. Então, como é a nossa primeira live, vou baixar um pouco mais, né? Senão vocês não vão me ouvir. Minha primeira live que a gente fala sobre constelação familiar, sobre a mãe. Eu quis colocar essa música que foi o começo, né? Foi meu primeiro contato. Lá em. Eu nem sei o ano, mas eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu acho. Então faz uns anos aí. Então quis. É uma música muito linda. Quem quiser ouvir depois, o nome da música é Recado da Mãe Divina. Ela é muito profunda. Eu gosto muito dela. Estou aqui com as minhas anotações. Eu tento ser direta e objetiva, mas eu não consigo, gente. Vão se acostumando com isso. Não consigo. Eu escrevi muita coisa que vou tentar seguir o roteiro para conseguir falar tudo que eu quero falar com vocês sobre esse assunto que não se esgota, né? Não se esgota. Falar de mãe, a gente sempre tem o que falar de mãe. Então, eu... Bom dia, Mila! Que bom te ver por aqui. Tava contando a história dessa música. Tá conseguindo me ouvir? A música acabou de terminar quase, tá quase terminando. Mas resolvi escolher essa música porque foi a música que eu tive meu primeiro contato com a constelação. E eu acho que tem tudo a ver, assim, com esse tema, né? Que é mãe, que é o nosso primeiro mundo, nossa primeira casa. Então, eu disse, vou trazer essa música, porque ela tem um significado para mim. Então, gosto muito. Bom, vamos lá então, né? Escrevi muita coisa. Muita coisa. E eu vou tentar seguir aqui o script, né? Para eu conseguir falar tudo que eu me planejei, né? Digamos assim. Então, começando, né? Acho que eu já enviei. Ah, Daikon também, adoro ele. A gente vai começar, então, esse papo sistêmico falando sobre a nossa mãe, né?
Já domingo a gente está comemorando aí o Dia das Mães, então eu disse nada mais justo do que começar falando de constelação, falando do começo, né? Do começo, que são os nossos pais. Então, a mãe vem aí, né? Pra gente adentrar esse assunto. E aí, antes de começar aqui, efetivamente, eu tava lendo, eu sempre tô lendo, né, os livros do Bert e tal, e aí eu tava lendo, tem esse livro aqui, que eu tô lendo dele, que é Liberados Somos Concluídos. Ele é um livro só de, como se fosse, não é crônicas, tá? Mas ele fala sobre um tema em uma página e meia. Então eu sempre escolho um por dia. E aí hoje caiu a segurança. E aí eu disse, tá sem som? Você tá me ouvindo? Falem comigo, se vocês estão me ouvindo. Agora eu fiquei nervosa. Bom dia, Daikon. Agora que eu vi teu bom dia, eu me desacelerei aqui. Estão me ouvindo? Bota um sinal assim, se vocês estão me ouvindo. Ou bota coraçãozinho para saber se vocês estão todos me ouvindo. Ah, então. Daikon, acho que pode ser alguma coisa no teu som. Ah, então tá. Ótimo. Então tá, ótimo. Então eles estão me ouvindo. E aí ele fala a segurança. E aí eu disse, vou levar isso para eles, porque tem tudo a ver também, né? Bert diz assim, alguns lidam com os movimentos da alma que se mostram nas constelações familiares como uma criança que se depara pela primeira vez com o mar. Fica maravilhada diante da amplidão e pressente a profundeza. No entanto, logo pega seu baldinho, tira um pouco de água, volta e diz, vejam, é isso aqui. Outros, porém, se aventuram no mar aberto, entregam-se ao vento, à tempestade, ao silêncio, vagueiam até distâncias desconhecidas e voltam transformados. Porém, quando narram um pouco disso aos que ficaram, estes dizem, talvez amedrontados, isso não existe. Oi, Ju. Então, queria começar assim já, né? Que esse é o caminho das constelações, né? Bert é uma pessoa muito profunda e muito reflexiva. E hoje a gente vai falar sobre mãe, né? E hoje a gente, assim como o Bert disse, a gente vai. Meu convite para vocês é sair do baldinho, né? É ir para o mar aberto. É olhar para todas essas tempestades, esses silêncios, essas coisas desafiadoras que estão dentro da maternidade. Da maternidade não, né? Do tema mãe. E olhar para isso. Então, o convite aqui é a gente voltar para esse lugar, né? Voltar para nossa mãe. Então, eu já tô aqui com o meu chá. Vocês vão ver que eu vou tomar muito, porque minha voz sempre falha, vocês já perceberam, né? Então, vocês peguem aí a aguinha de vocês. Eu vou tentar ser breve, mas vocês sabem que eu não sou muito. Então, vamos lá. Vai ser um momento muito reflexivo, tá? Vou trazer aqui várias reflexões para vocês, vários momentos para vocês realmente refletirem e pensarem nessa relação com a mãe de vocês. Então, estejam abertos a isso, né? Se abram para vocês sentirem um pouquinho do que é, né, a constelação familiar, do que ela trabalha, do que ela pensa, né, em relação a esse tema tão importante. Então, domingo, a gente está comemorando aí, né, o Dia das Mães. E é um momento super tradicional e culturalmente especial, né? Mas
eu já começo aqui com uma reflexão para vocês. Vocês vivem esse momento de forma realmente especial? Ou ele já se tornou aquela apenas mais uma data no calendário de vocês, né? De tipo, tenho que ir me encontrar com a família, né? Então, eu quero que vocês já comecem refletindo aí para vocês. Como é o Dia das Mães para vocês? E aqui, para as que são mães, não quero que vocês olhem na perspectiva de vocês sendo mães. Eu quero que vocês olhem na perspectiva de vocês de filhas, né? Do que é e do que representa o Dia das Mães para vocês, em relação à mãe de vocês. Porque o tema da live é voltando para a mamãe, né? Então, a gente vai fazer esse caminho de volta para ela. Então, aqui nós somos filhos. Então, como que é esse Dia das Mães para vocês? E aqui vale tanto para as que têm mãe vivas, quanto as que também já não estão mais aqui com a gente nesse plano. Então, pensem um pouquinho, né? Esse momento, esse Dia das Mães, como é que é? É algo vazio? É algo triste? É algo corriqueiro, assim, automático? Tipo, só vou e faço porque eu tenho que fazer? Ou ele realmente é cheio de presença, de amor, de significado para vocês? Reflitam um pouquinho sobre. E reflitam, né? E sintam qual a sensação corporal. O que vocês sentem quando vocês pensam no Dia das Mães? Vocês sentem alegria, vocês sentem tristeza, dá uma angústia, um embrulho no estômago, né? Se conectem, né, com esse momento. E aqui não cabe o julgamento, se isso é bom ou se isso é ruim. Ah, eu não posso sentir isso porque não sei o que. Não, tá? O que importa é o que vocês sentem. Não importa a qualidade, né? A qualificação que vocês dão para esse sentimento, para essa emoção que vem a partir daí, tá? Por quê que eu comecei com essa primeira reflexão? Porque o que importa é a realidade, né? O que importa é a forma como você se relaciona com esse dia, com esse momento. Aqui eu trouxe o dia, né? Pra gente iniciar. Porque, como eu disse, o convite é, como o Bert falou, a gente ir para o mar aberto, sair do baldinho, né? Então a gente vai para a tempestade, vai para o meio do furacão, tá? Então a gente está começando devagar. Então, o que importa é vocês se relacionarem com essa realidade desse dia para vocês. Então, eu quero que vocês fechem os olhos aí um pouquinho, quem puder, né? Eu sei que o horário, às vezes a pessoa está trabalhando e não consegue, mas quem puder, e depois quem for assistir gravado também, feche os olhos um pouquinho, respira fundo algumas vezes, né? Já trouxe aí várias informações, mas vamos sair um pouco da mente e sentindo o nosso corpo, vendo como que vocês se sentem, como que a gente se sente, como que eu me sinto frente a esse Dia das Mães, né? A esse movimento de comemoração. Como que é isso pra mim? Né? O que eu sinto em relação a isso? Eu sinto aqui que muitas pessoas, acho que talvez nunca pararam
olhar por esse ângulo, sabe? É como se, tipo assim, Natália, como assim? Eu nem sei, né? Tipo, às vezes tá tão automático que eu não consigo perceber dessa forma, né? Então, que vocês respirem um pouco e comecem, mesmo que vocês ainda não saibam, talvez, de fato, como vocês se sintam, mas que vocês se abram para começar a sentir e a se conectar a partir desta maneira, a partir de hoje, digamos assim. Respirem mais uma vez. Vão sentindo a percepção do corpo de vocês, quando vocês pensam em estar junto, né, da mãe de vocês ou de outras mães, para quem já não tem mais a mãe viva aqui na Terra, né, digamos assim. Como é para vocês esse momento? Ou para aquelas que não têm mais a mãe, como foi, como era o Dia das Mães? Vão voltando e sentindo isso, trazendo de volta essa percepção do que vocês sentiram em relação a esse dia, a esses dias, né? Porque foram vários anos de Dia das Mães. Então, tragam essa percepção, por quê? Porque a partir dessa realidade, da realidade de cada uma de vocês, que a gente vai adentrar nesse lugar profundo e muitas vezes dolorido, né, em nós, muitas vezes machucado em nós, que é a relação com a nossa mãe. Então, a gente já começou já pegamos o nosso barquinho e já começamos a entrar mar adentro, né? As coisas já começam a ficar um pouco mais densas, né? Então, falar de mãe na visão sistêmica, né, segundo Bert, é falar de vida, é falar de fluxo de vida, né? Como quem ouve muito falar de constelação, ouve muito essa frase, fluxo de vida. Fluxo de vida. Na constelação a gente vai ver onde o fluxo de vida está interrompido. Hã? Como assim? Fluxo de vida. É isso. É isso. Esse fluxo de vida que vem dos nossos pais aqui, a gente está falando da nossa mãe, que é aquela que gera, né? Aquela que é a nossa primeira casa, intraútero e depois, né, o externo também, que é o primeiro contato. Então, falar de mãe é falar de vida, desse fluxo de vida, do quanto esse fluxo de vida que eu recebi dos meus pais tá fluido em mim, ou tá travado, tá interrompido, tá como uma mangueira torcida ali, que a água não flui, ou flui bem pouquinho, ou realmente não flui, né? Então, isso é falar de mãe. Falar de mãe é falar de relacionamentos, né? Porque a mãe é o nosso primeiro relacionamento. Falar de mãe é falar de sucesso, que depois a gente vai falar mais na frente. É falar de prazer de viver, de prazer sexual também, da libido, né? Porque ali é onde a gente, na amamentação, ali é onde a gente começa os primeiros movimentos, né? De sentir prazer, então também é falar de prazer. E aí vem a nossa outra reflexão. Qual é a medida que vocês acham
tá isso aí na vida de vocês? O fluxo de vida, os relacionamentos, o sucesso, o prazer de viver. Como é que tá isso na prática na vida de vocês? Tem muito, tem pouco, não tem. Então, quem se sentir à vontade, pode comentar aqui pra gente ir conversando. Porque aqui é um bate-papo, né? Eu vou falando mais do que o homem da cobra, mas vocês também, eu quero interagir com vocês, eu quero que seja uma troca, né? Eu tô aqui com a minha Bíblia que eu escrevi de coisa, que tem muita coisa pra falar com vocês, mas eu quero que a gente vá trocando. Então, qual é a medida disso na vida de vocês hoje? Né? O quanto tá fluido a vida de vocês, o quanto tá fluido, tá próspero os relacionamentos de vocês, o quanto vocês têm sucesso na carreira de vocês, na profissão de vocês. E aqui, já sou aposentada, não trabalho mais, mas o quanto tu tinha, né, na tua vida profissional, o quanto tu era realizada e se sentia bem naquilo, e hoje tu é aposentada, mas tu também trabalha de outra forma, né? Então o sucesso ele continua. Então pensem sobre isso, tá? Por quê? Porque o quanto nós permitimos receber da nossa mãe é o quanto nós permitimos receber da vida. Em qualquer área. Aqui a gente falei relacionamento, profissão, saúde. Então, é a gente receber da vida como um todo. A vida a gente fala por temas, né? Profissional, não sei o que, mas a vida a gente não se separa, é uma coisa só. Né? Quando a gente vive tudo ao mesmo tempo. A gente vive trabalhando, sendo mãe, sendo filha, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é sobre isso, tá? Então, quanto mais a gente permite receber da nossa mãe, é o quanto a gente vai receber da vida. É assim, matemático, é proporcional, é diretamente proporcional. Tá? Então, quanto mais eu tenho restrições com a minha mãe, mais eu vou receber restrições da vida. Então, bom dia para quem tá entrando. Então, quanto mais eu restringo dela, eu tenho restrições para com ela, né? De restrições de que sentido, Natália? De todos os sentidos. Restrições de eu não quero ser igual a minha mãe, ou eu não vou eu não quero ser assim porque minha mãe era assim, eu não gostava disso nela. Isso é uma restrição. E a restrição que a gente está falando aqui são restrições que começam lá na infância, muito lá atrás. Hoje só tá enraizado na gente, mas ela começou lá no início, quando a gente era bem novinho, né? Então ali depois dos 2 anos, mais ou menos, né? Que começam lá as restrições, que a gente começa a ter algumas restrições diante da nossa mãe. Então, quanto mais a gente restringe ela, mais a vida nos restringe. Por quê? Porque mãe é vida, mãe é fluxo de vida. Então, se eu restringo, se eu corto, se eu aperto o cano, né? Vamos imaginar que o que liga eu e a minha mãe é um cano. E o momento que eu começo a restringir o que vem dela, eu começo a apertar esse cano. E esse cano que tinha um fluxo de vida, a água, né? Vamos trazer assim a água, esse fluxo de vida passando dela pra mim, cada vez que eu aperto, vai vir menos água. E vai vir, consequentemente, menos vida. Então,
se eu tô restringindo isso, eu tô apertando esse fluxo de vida, a minha vida hoje, atual, vai ter essa mesma restrição para comigo. Então, como eu disse, é diretamente proporcional. É matemático. Então, quanto mais eu recebo, quanto mais eu me permito receber da minha mãe, mais a vida me entrega, né? Mais eu recebo da vida. Quanto menos eu aceito da minha mãe, menos eu recebo da vida. Não tem outra fórmula senão essa, e mais simples também do que essa. Então, parando para refletir sobre isso, como é que tá isso para vocês? Como é que tá a vida de vocês nesses aspectos? Né? Vocês se percebem fluindo, né, na vida? Vocês se percebem a vida de vocês fluindo com facilidade, fluindo com alegria, né, com prosperidade, com sucesso, com abundância ou não? Então comentem aqui pra mim se vocês sentem isso, se tá fazendo sentido o que a gente está conversando aqui. Se vocês já tinham parado para pensar dessa forma, se não tinham, se é a primeira vez na vida que vocês estão vendo alguma coisa nesse sentido. E aqui eu quero que vocês percebam, quando vocês forem fazer essa reflexão de como é que tá a vida de vocês, pra vocês verem mesmo, por exemplo, a vida hoje, a vida que vocês têm hoje, tudo aquilo que vocês têm hoje, a vida que vocês têm hoje, ela é uma consequência. É uma consequência. A mãe, digamos assim, é a raiz, é a causa, não é a causa, digamos assim, mas ela é, a causa é a solução, sabe? Que a gente gosta de botar culpados, e não é culpados, mas a gente encontrar esse lugar, sabe? De que eu tô com problemas hoje na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho. Pra onde eu tenho que olhar? Qual é a causa disso? A gente tem que voltar pro início, pro fluxo de vida que tá com os nossos pais. Então é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Então é a gente olhar essa causa, digamos assim, é a gente olhar a raiz dessa consequência, desse nosso problema, digamos assim, que a gente gosta de dizer assim, né, desse problema, tá lá atrás, na nossa mãe. Ó, Cíntia tá dizendo aqui, ó, de fato, Nath, depois que tomei a mãe, estabeleci um melhor relacionamento com ela, a vida flui com maior leveza, equilíbrio e prosperidade. Amo a mãe exatamente como ela é. É exatamente sobre isso, gente. E é esse o convite hoje, né? É esse o convite hoje, é pra gente tomar um pouquinho mais da nossa mãe. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu falei antes o quanto que a gente... vou até ler para falar exatamente o que eu falei. Que é o quanto nós nos permitimos receber. Foi isso que eu falei. Quero que vocês fiquem com isso. Que é nós que permitimos receber. Então, quanto menos eu permito, menos eu tenho. Quanto mais eu permito, mais eu tenho. Né? Mais a vida traz pra mim. E por que eu falei isso? Porque quando a gente fala de constelação, de mãe, de tomar a mãe, que a constelação traz muito esse jargão, vamos dizer assim, né? Tomar a mãe. Ou aqui, como eu falei, voltar pra mãe. E isso é um movimento nosso, como filhos, para com elas, mães.
não é um movimento delas conosco. As mães estão ali, dando. Elas deram a vida para nós. Quem se fechou para receber fomos nós. Entende? Então, fomos nós que paramos de pedir amor. Fomos nós que lá, né, como eu falei pra vocês, lá na infância, por algum motivo, a gente disse, não, eu não quero mais, não vou mais pedir amor pra minha mãe, não vou mais pedir atenção pra minha mãe, não vou mais pedir carinho, porque isso me machucou em algum momento, isso me machucou. Então, eu parei de fazer o movimento de pedir amor pra ela, de voltar pra ela. Por quê? Né? Porque a gente, com o tempo, a gente vai começando a racionalizar algumas coisas e enxergar, né, outras coisas, e a gente vai começando a o quê? A julgar, né, a se achar melhor, a se achar maior, e aí a gente vai qualificando, né, em bom ou ruim, aquilo que vem da nossa mãe. Então aí a gente vai querendo filtrar. Eu quero receber só o que é bom da minha mãe, o que não é, eu não quero. Então, quanto mais a gente filtra esse amor que a gente recebe dela, né, mais rala, vou usar esse termo assim, mais rala, mais filtrada, mais filtrada aqui no sentido de mais pobre, tá? Mais pobre. Vai ficando a vida que chega até nós. Então, a nossa mãe, ela nos deu tudo. Tudo. Ela correu um risco de vida, né? Pra estar aqui, pra gerar a gente, pra gestar a gente. E a gente não costuma pensar dessa forma, que a nossa mãe correu risco de vida pra gente estar aqui, porque hoje, com a medicina e com o avanço tecnológico, tudo, a gente acaba não enxergando dessa forma. Mas antigamente, isso era muito forte, né? As mães corriam muito riscos para gerar um filho. E até hoje, isso é um fato, né? Quando somos mães, corremos riscos. Porque a gente não sabe, tudo dentro de nós começa a mudar, os hormônios mudam, tudo muda, o corpo muda, né? Então, tudo isso, a gente não sabe como é que vai ficar depois, né? Durante ali e depois, essa formação desse feto dentro de nós. Então, quando a gente começa a pensar a partir desse viés, de que custa muito para a mãe ter um filho, de que custa tudo, inclusive a própria vida, e ela nos deu a vida, né? E não tem nada maior do que a vida. Então, a vida é o essencial. A vida é o essencial. Tudo que vem depois da vida. E aí é tudo, gente, que eu falo. Tudo que eu falo que vem depois da vida é carinho, amor, atenção. Isso tudo vem depois da vida, né? Porque primeiro a gente é gestado, a gente é formado, gestado e parido. Depois que a gente nasceu, todas essas outras coisas que eu falei são secundárias. É opcional. O essencial mesmo é a vida, que é a oportunidade da gente estar aqui. Esse é o essencial. Sem a vida, amor, carinho, atenção não existe. Então, o essencial é a vida. E quando a gente para pensar na grandeza da vida, a gente começa a enxergar que essas outras coisas
são secundárias, né? Ai. Então, tá todo mundo vivo até aqui? Tá todo mundo bem, assim? Falem comigo um pouquinho. Assim, tô viva, tô entendendo, tô conseguindo... Tô no barquinho contigo, seguindo o mar adentro, ou já pulei do barquinho. Falem comigo aí pra eu saber. Porque tudo isso é muito indigesto, né, gente? Tudo isso que a gente tá conversando são coisas muito difíceis da gente digerir. Não são assuntos fáceis, né? E a gente já tá em camadas mais profundas. Já estamos, né, em lugares mais densos. Né? E eu sei o quanto é difícil para vocês ouvirem que amor, carinho e atenção é secundário. Porque eu também fiquei chocada com isso, né? Mas como eu falei para vocês, quando a gente parte da grandeza da vida e a gente reconhece o quão grande isso é, o quão forte isso é, o quão potente isso é, a gente percebe que o que vem depois é como se fosse só o resto, sabe? Só secundário mesmo. É pequeno demais, é insignificante, sabe? Então esse é o meu convite para vocês hoje aqui, para que vocês consigam ver a força, a grandeza e a potência da mãe de vocês, né? O quanto ela é forte, o quanto ela é grande e o quanto ela é segura, né? E o quanto nós somos pequenos diante dela, muito pequenos. E é exatamente por a gente ser pequena, né? E aí é que eu quero que vocês se imaginem assim, quando vocês tinham... Eu sei que é uma idade difícil de se imaginar, mas eu vou trazer aqui, tentar aqui trazer pra vocês. Que vocês se imaginem ali quando vocês eram bem crianças ali, no máximo assim até 2 anos de idade. Vocês se imaginem ali, se imaginem olhando para a mãe de vocês. Porque a criança, quando ela é bem pequenininha, assim, até os 2 anos, eu vejo isso na minha filha, que ela vai fazer 2 anos agora, né? E a gente vê isso, quando a criança ela é pequenininha, ela é uma esponja, né? Ela toma tudo. Toma tudo, toma tudo. Toma tudo no sentido de amamentação, ela toma tudo. E no sentido, ela nos toma tudo como a gente é. Ela não filtra nada. Então, ela pega de nós tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Os nossos defeitos, as nossas, né? Ela tá ali, ó, só simplesmente tomando. Ali admirada, sabe? Ai, como amor, ai, eles são tudo pra mim, né? Aquela coisa assim de que... Então, às vezes a gente fala de uma forma errada com a criança, quando vê a criança tá repetindo o que a gente falou, né? E a gente olha e diz assim, meu Deus, tipo, eu não deveria ter falado daquela forma, porque agora minha filha tá repetindo isso. Ela não sabe que aquilo não é legal, que aquilo não é certo, que aquilo é uma forma talvez meio distorcida de falar. Ela tomou isso pra ela, porque foi isso que ela recebeu. Então a criança nessa idade, ela não filtra. Então eu quero que vocês se imaginem nessa idade, tomando tudo aquilo que vem da mãe de vocês. A luz e a sombra, a força, mas também a fraqueza, a dor, sem julgamento, apenas tomando, sabe? Apenas se preenchendo dela, apenas deixando ela,
você se sentindo parte dela, né? Porque nós somos ela. Biologicamente, nós somos constituídas de 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. E aqui cabe até um adendo, né, que quando eu estava fazendo eu fiquei pensando sobre isso, né? Biologicamente, quando ocorre a formação de um bebê, as células e os genes, eles não vão ficar escolhendo, eu quero o olho azul da minha mãe, que eu gosto, e eu quero o cabelo liso e loiro do meu pai, porque eu gosto. Não, eu quero aqui a imunidade, a saúde da minha mãe, mas eu não quero aqui a doença autoimune deles, não quero a diabetes, não quero... Não é assim que as células, que os genes funcionam. Eles simplesmente se conectam, se juntam aleatoriamente e, digamos assim, né, aleatoriamente, está tudo no mesmo saco ali, se mistura óvulo, espermatozoide, juntou, não dá mais para separar, né? Então, é tudo. Biologicamente, somos formados por tudo. Tudo que constitui nossa mãe, tudo que constitui nosso pai. Então, a luz, a sombra, a dor, a potência, mas também a ferida, a fraqueza, né? E aí, a relação com a mãe, segundo Bert, como eu falei pra vocês lá no início, ela é um molde para todos os nossos relacionamentos. Porque o nosso primeiro relacionamento é com a mãe. Então, primeiro intraútero e depois extraútero. Ela é primeiro o nosso mundo interno, quando a gente está dentro da barriga. E ela também é o nosso primeiro contato com o mundo externo, porque é ali onde a gente se relaciona. Nosso primeiro momento, né? Então, esse molde que a gente teve com a nossa mãe, essa relação que a gente teve com ela, é o mesmo molde que a gente leva para as outras relações que a gente tem. Qualquer outro tipo de relação chefe, funcionário, relação marido, esposa, relação mãe, filha, né? Depois quando a gente é mãe, né? Essa relação mãe-filha, ele é um molde para as nossas relações com amigos. Então, se nesse molde, se nesse meu primeiro momento, meu primeiro contato com a minha mãe, eu moldei abandono, é esse molde que eu registrei, né, em mim, é esse molde que eu vou levar para as minhas outras relações. Então, eu vou encontrar chefes que, no fundo, me abandonem ou que me tragam essa sensação de que eu não estou sendo vista, de que eu estou sendo abandonada, de que eu estou sendo escanteada, que não estão vendo o meu valor. Relacionamentos, eu vou me relacionar com homens ou mulheres aqui, porque eu já vi que entrou homens também, então dependente de... Eu vou me relacionar com a outra pessoa, né? E essa pessoa vai se relacionar comigo dessa forma, onde ela vai a gente vai ficar junto, talvez um tempo, e daqui a pouco ela me abandona. Porque esse é o registro que eu tenho do molde dos meus relacionamentos. Que no fundo o que eu sinto é que eu serei abandonada. E também, como eu falei que ela a mãe é esse contato do mundo interno com o mundo externo, quem não teve também contato com a mãe, contato físico e contato emocional, tem dificuldade de ter contato com o próprio corpo. Então, pessoas que que a mãe precisou colocar para adoção e a pessoa não teve contato com o filho
naquele momento, então não teve um contato nem físico direito, porque vamos supor, só nasceu e já foi encaminhado para adoção, e também consequentemente não teve emocional. Então são pessoas que não conseguem se perceber direito, né? Perceber o próprio corpo, os limites do próprio corpo, porque a mãe é esse mundo interno e esse primeiro mundo externo, tá? E como é que uma coisa que o pessoal gosta de falar muito, né? Como é que soluciona isso? Como é que resolve isso, né? E aqui é que entra a constelação familiar, né? Que a constelação familiar vai fazer com que a gente veja isso, sinta isso, né? A constelação, ela serve para isso, pra gente olhar para todo esse conteúdo que a gente não quer ver. A gente está no baldinho, como a leitura que eu fiz no início. A nossa ideia é aqui, esse baldinho aqui, que é isso que eu penso, que é isso que eu acredito, que é isso que eu acho que é, mas a constelação faz o quê? Joga a água do nosso baldinho para fora e diz assim, o negócio é mar aberto. O negócio é adentrar o oceano e ir adiante, né? E mesmo ir atravessando as tempestades e olhando para essas coisas que a gente não quer olhar muitas vezes, né? Então, a constelação vai fazer com que a gente, aqui como eu usei o exemplo ali do abandono, ou da mãe que colocou a filha para adoção, por exemplo, a constelação, ela vai entrar nesse lugar e vai convidar a gente para deixar essa falta existir, né? Para chorar isso, para deixar esse espaço que é dela vazio, se ele realmente está vazio, porque ela foi embora, né? Digamos assim, no coração para ela, porque esse lugar é dela. Então é sem ficar tentando colocar nesse lugar objetos, né, comprando coisas, ou pessoas colocando marido, filho, pai no lugar, né? Não é. Esse lugar é dela, esse lugar pertence a ela. E a gente precisa colocar e deixar esse espaço para que ela possa existir ali. E mesmo que inicialmente esse lugar esteja vazio, né? Porque, poxa, eu não tive contato com a minha mãe, eu não sei como ela é, né? Então no início ele vai estar vazio. Mas deixando esse lugar vazio, deixando realmente esse espaço para ela, com o passar do tempo, com o passar desse relacionamento que tu vai criando com isso tudo é um relacionamento interno. Gente, não é um movimento muitas vezes externo, até porque muitas vezes quem foi colocado para adoção ou quem foi realmente abandonado, assim, a mãe sumiu do mapa, a gente não tem contato com a mãe física, pessoa aqui. Então é um movimento interno, no coração que a gente faz, né? E com o tempo, esse relacionamento interno, tu vai conseguindo se enxergar. Porque lá no início eu falei, nós somos a nossa mãe. Então, nós somos ela. Não tem pra onde. Somos. Mesmo que a gente não saiba, né? Por exemplo, eu convivi com meu pai, mas eu não convivi com a minha mãe. Eu sei que eu tenho traços e eu tenho personalidades parecidas com meu pai, e tem outras personalidades que não é parecida com ele. Ou que não é de ninguém da família que eu conheço. De quem é? Quem sabe é da tua mãe. Com certeza talvez seja dela. Então é quando a gente deixa esse lugar vazio que a gente começa a se relacionar com esse vazio, com essa tristeza que é, com essa angústia que é, com essa coisa horrorosa que é a gente se sentir
abandonada, é que a gente começa a se relacionar com isso e construir essa relação de dentro para fora, através, né, das ordens do amor que a gente chama na constelação, que é o pertencimento, que é a hierarquia, que é o equilíbrio. Então, a partir de tudo isso que a constelação vai olhando para nós, para dentro, e vai encontrando um lugarzinho, sabe? Um lugarzinho que no início é difícil, né? Ela vai organizando essa bagunça que a gente deixa interna. A constelação vai começando a colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas aqui, que no caso são pessoas, né? Então, a minha mãe que me abandonou, que eu rejeitava porque ela me abandonou, ela pertence. Então, volta, mãe. Mesmo que o teu lugar no meu coração seja um lugar vazio, porque eu não tive relação contigo, mas esse lugar vazio é o teu lugar. É o teu lugar. Dentro de mim. E é nesse lugar vazio que a gente começa a encontrar a nossa força. Tá? Porque a nossa maior dor é a nossa maior força. Então, também segundo Bert, a mãe é a prosperidade. É o prazer, é a alegria de viver. Né? E como é que tá isso na vida de vocês? Me digam aqui, como é que tá a alegria de viver, como é que tá o prazer, como é que tá a prosperidade na vida de vocês? Tá bem? Tá fluida? Não tô enxergando nada disso na minha vida. Como é que tá? Falem comigo enquanto eu tô aqui, longe. A gente tá quase terminando, tá? Estamos quase terminando. Juro, juradinho. Né? Então, se ela não estiver boa, se essa relação não estiver boa, é um momento e é um convite para vocês olharem para isso e fazer esse caminho de volta. Né, de volta para a mãe de vocês, que é um caminho que precisa ser percorrido. Ó, o Ju aqui, ó. Amo ser mãe, só sinto cansada às vezes. Ju, super entendo. Super entendo. E aqui, como eu disse antes, aqui é difícil, né? A gente, quando é mãe, não sentir um pouco do que a nossa mãe sente, né? Porque a maternidade traz isso pra nós também. Mas aqui hoje, o convite não é pra gente olhar a forma como a gente se relaciona com os nossos filhos. Aqui o convite é pra gente olhar a gente como filha que se relaciona com a nossa mãe. O quanto isso é o quanto isso é fluido para nós, o quanto a gente está realmente recebendo e tomando, recebendo não, né? Recebendo é um negócio passivo, tomando realmente da mãe aquilo que ela nos deu e nos dá, que é a vida. Então, é difícil a gente dissociar um pouco quando a gente está na maternidade, né? Quando a gente tá maternando. Mas aqui o convite é esse. É pra gente se olhar como filha agora. Hoje é como filha. Eu como filha. A minha relação com a minha mãe. E Bert diz que a mãe é o sucesso. E que o nosso... E que a gente só tem sucesso, né, quando a gente tem o nosso primeiro sucesso. Que o nosso primeiro sucesso é ser o sucesso da nossa mãe. Né? Porque o sucesso passa por ela. Porque
porque a vida vem dela, tudo passa por ela. Então, tomar a mãe ou voltar para a mãe não é um processo fácil. Não é. Né? Principalmente porque não é via mente que a gente faz isso. Ah, mãe, eu te amo. Tipo, te honro por tudo que tu fez, obrigado pela vida, não sei o que, tá. Isso é mente. Não é isso. Tomar mãe não é isso. Porque aqui a gente fala assim, né, de forma, não, é realmente minha mãe sofreu um monte pra me ter e tal, foi bem difícil, tipo, minha mãe ficou sozinha, enfrentou uma barra pra me ter e tal. Isso é mente, sabe? Isso é mente. Tomar a mãe e voltar pra mãe é via sentir. É via corpo que a gente toma a mãe. Então, a gente vai sentir isso no nosso corpo, sabe? E aí que complica, por quê? Porque a gente resiste sentir, a gente só quer sentir aquilo que é bom, a gente só quer sentir alegria, felicidade, né, prazer e tal. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir tristeza, a gente não quer sentir raiva. E muitas vezes, quando a gente mergulha, de fato, pra olhar para a relação da nossa mãe, a gente descobre que lá no fundo, lá no mar adentro, como a gente falou no início, não no baldinho, que a gente bota aqui só um pouquinho, né? Só as coisas boas eu boto no baldinho. O mar aberto é tudo, é coisa boa, coisa ruim, é dor com fraqueza, é luz com sombra. Então é lá no mar adentro, mais profundo, que a gente descobre que no fundo a gente sente raiva, a gente se sente abandonada. E é o que? É lá dentro. Não é nessas primeiras camadas da mente. Então por isso que é um processo difícil tomar a mãe e voltar para a mãe. Ó, Ju tá chegando, Ju. Tá chegando onde eu quero chegar. Eu disse, não é fácil, principalmente se houver algum trauma dessa relação. É aí que a gente chega. Entendeu? É aí que a gente vai começar a adentrar na constelação. A gente vai começar a olhar para esse lugar de trauma, para esse lugar de dor, para esse lugar de vulnerabilidade. Para esse lugar aí que a gente vai olhar. Porque isso é o real. Isso é o que é no fundo, digamos. Isso é onde começou, como eu falei lá atrás, onde começou. Nesse momento de trauma, é que a gente começa o quê? Apertar a mangueira. A dizer assim, não quero mais sentir isso. Eu não quero mais receber isso da minha mãe. Eu não quero mais receber rejeição. Eu não quero mais receber tristeza. Eu não quero mais receber raiva dela. Eu não quero mais. E aí, eu vou apertando o cano e o fluxo de vida que vem começa a diminuir. E aí eu vou tendo mais problemas nos meus relacionamentos, não vou prosperando no meu trabalho, minha relação com os meus filhos talvez seja uma relação de compensação, porque daí tudo que a minha mãe, eu achava que a minha mãe não fez pra mim, eu vou fazer pros meus filhos. Então, aí fica um rolo doido, né? Mas que começou aí, ó, nesse trauma, nesse momento em que a gente começou a apertar o cano. Então, o Bert diz que a gente tem que tomar a mãe de canudinho. De canudinho mesmo. Assim, pouquinho. E ele diz que a gente tem que tomar a mãe 3 vezes ao dia. Ele brinca, assim, tem que tomar a mãe. Tomar a mãe é um processo diário. 3 vezes ao dia e de canudinho. Por quê? Porque a gente toma um pouquinho. Né? Como se fosse um suplemento, sabe? A gente que depois que tem filho fica tomando um monte de coisa, né? Suplemento, porque custa tudo gerar um filho, então custa também vitaminas, custa hormônios, custa tudo. E agora eu tô um barulhão aqui, né, gente? Eu vou fechar o vidro aqui, porque senão vocês não vão me ouvir.
a janela para dar uma abafada. Então, é como se fosse um suplemento que a gente tem que tomar todo dia. E a gente vai tomando de canudinho, porque são pequenos goles. Porque, como eu disse, no início a gente vai tomar, às vezes vai sentir um gosto amargo, às vezes vai sentir a dor. E a gente quer o quê? A gente quer dor? A gente não quer, né? A gente só quer o prazer, a alegria e tal. E aí, o que a gente faz? Não toma. Não toma mais. E tomei, tem gosto ruim, não quero mais. Só que a gente tem que continuar tomando. Continuar. E pra vocês terem ideia, o Bert, aos 93 anos, ele fez uma constelação familiar com a Sophie, que era a esposa dele, para tomar banho. E aí ele disse: mamãe, eu, aos 93 anos, estou voltando para você. Então, gente, é uma vida que a gente vai fazendo esse movimento. É uma vida. No início é muito difícil. No início a gente está muito restrita, a gente está muito crítica, a gente está muito na mente, mas a gente vai persistindo e vai fazendo os movimentos e a gente vai adentrando camadas mais profundas e a gente vai tomando a vida, tomando tudo que isso constitui, o bom e o que não é bom também, né? E a gente vai fazendo isso a vida inteira, sabe? Então, hoje a gente está fazendo um pouquinho isso. Hoje a gente está ampliando o olhar para voltar um pouquinho para ela, para dar um passinho que seja, né? E amanhã a gente já vai dar mais um passinho para uma outra camada, porque isso começou lá atrás, como eu falei ali, ó, até os 2 anos normalmente é mais, quem não teve algo muito traumático no nascimento, até os 2 anos, a gente toma tudo. Então, exceto as exceções, né, cada caso é um caso, mas exceto as exceções, isso começa muito lá atrás. Olha quantos anos você tem aqui? 32? 30 anos de coisa que eu tenho que fazer para voltar para minha mãe. Então, sempre tem um pouco mais pra gente voltar pros braços dela, sabe? Pra encontrar esse amor, essa vida, essa abundância inicial. E é como se fosse, a mãe é como se fosse uma fonte de água, nova, sabe? Fresca. A água da fonte, ela é fresca, né? Ela é viva. Ela tá ali sempre se renovando. E voltar pra mãe é isso. É isso, é voltar e tomar essa água fresca, essa água viva. Então, como eu disse, no início é mais dolorido, a gente resiste mais. Tem as camadas muitas vezes mais superficiais e depois a gente vai adentrando, tem camadas mais densas e depois, né? Mas à medida que a gente vai continuando e vai persistindo e vai tomando, né? E vai percebendo, né? E vai sentindo essa dor e vai percebendo que essa dor também faz parte de nós, que muitas vezes a gente sente, mas a gente não sabia que a gente estava sentindo era em relação a isso, a gente achava que era em relação, sei lá, porque o marido aconteceu não sei o quê, mas na verdade, porque o chefe desprendeu um gatilho, não sei o que na gente, a gente ficou desesperada, mas no fundo, isso tem a ver com o nosso modelo de relação, que foi a nossa mãe. Então, à medida que a gente vai tomando, que a gente vai voltando, a gente vai começando a encontrar o amor. E aí vai ficando só o amor, só a vida, só o essencial nessa relação. E aquilo que não é mais essencial vai se desmanchando. Estão vivas? Todas vivas? Tem
uma última coisa pra finalizar aqui pra vocês. Última. Juradinho que é a última coisa. Mas quero saber se vocês estão vivas, sobreviveram até aqui, se fez sentido isso que a gente conversou. Quem entrou agora pode ficar até o final, porque se vocês quiserem, vou fazer um momentinho de visualização. Tá? Ah, Gabi, não, é porque é o horário também, né? Eu entendo que é o horário, mas em outro momento eu converso com vocês sobre o horário, que às vezes o pessoal diz, Natália, de manhã, 8 horas, é muito ruim pra mim, eu não consigo assistir ao vivo. Mas em outro momento falando sobre isso. Mas estão todas vivas. Fez sentido essa conversa, esse bate-papo sistêmico. Que eu queria convidar vocês pra gente fazer uma visualização, se eu puder chamar assim. Mas quero saber se vocês topam. Quem quiser, dá comenta aqui pra eu saber que quer, ou dá um coraçãozinho que aí eu sei que quer. E aí a gente vai pras finaleiras. Eu até achei que eu ia passar muito do tempo, mas até não vou passar tanto. Fechei 1 hora e alguns minutinhos aí. Ai, então querem, todos querem. Ai, gente, é um assunto babado, né? É um assunto babado. A gente acha, muitas vezes a gente acha que a nossa relação com a nossa mãe tá abalando, assim. Mas quando a gente vê, a gente resiste em enxergar algumas coisas. E como que a gente vê isso? Né? Porque às vezes a gente diz assim, não, eu me relaciono bem com a minha mãe, a gente conversa, tudo, tipo, ela lá na casa dela, na minha. Mas como que a gente vê a consequência que eu falei lá atrás? É na tua vida. É na tua vida hoje. Na realidade, na prática. Como é que é? Como é que é teus relacionamentos? Como é que é teu trabalho? Tá fluindo tudo isso? Se tá fluindo, massa. Sempre tenho que voltar pra mãe, como a gente conversou. Sempre tem esse caminho, mas se não está tão bom, tão fluido, tão próspero, com tanto sucesso como poderia, tem que voltar pra mamãe. Tem que olhar para essa relação. Tem que organizar as coisas, né? Colocar as ordens, né? O pertencimento, a hierarquia de todos pertencem. De mamãe você é grande, eu sou pequena, né? E uma troca equilibrada. De mamãe dá e eu tomo. Então, vamos lá, já que vocês querem. Vamos lá. O que eu vou pedir pra vocês? Vou pedir agora para que vocês podem sentar. Quem tá sentado em casa, quem não tá, senta. Vou pedir pra sentar. Ficar de lado, tá? Quero que fique de lado. Fique de lado pra vocês se desconectarem um pouco aqui de mim, presença. Aqui, tá? Quem quiser tomar uma aguinha também pode ir, tá? Vou pedir para que vocês sentem de lado e fechem os olhos, tá? E aí, vocês vão fechar os olhos, respirar bem fundo. Inspira, enche todo o pulmão de ar e solta. E vai deixando tudo isso que a gente conversou por aqui hoje. Vai soltando toda a resistência que pode ter chegado nas nossas conversas até aqui. Todo medo, toda insegurança. Vai respirando mais uma vez. E soltando o ar. Deixando toda essa conversa
encontrar um lugar para ficar dentro do coração de cada uma de vocês aqui. Vocês vão respirar mais uma vez e vão soltar o ar com o som, liberando toda a tensão, toda a tristeza, toda a angústia. E aí eu vou pedir para que vocês se imaginem quando crianças, bem pequenininhas, até ali os 2 anos de vocês. Que vocês se vejam bem pequenininhas ou pequenininhos, né? Vocês se vejam pequenas, felizes, brincando, né? Se divertindo. Com os brinquedinhos de vocês, com aquilo que vocês gostavam de brincar, com a boneca, com o carrinho, no quarto de vocês. E aí vocês sentados no chão, brincando, quando vocês olham para a porta, quando vocês olham para a porta do quarto, vocês veem a mãe de vocês, olhando para vocês brincarem, olhando vocês brincando. E ela fica ali olhando, e vocês olhando para elas. E aí vocês, quando veem ela, ficam ali olhando para o fundo dos olhos dela. Vocês levantam do chão. Correm para abraçar elas. Vocês erguem os bracinhos assim, pedindo colo mesmo. E aí vocês vão falar para elas assim. Fala em voz alta, tá? Querida mamãe, eu tomo a vida de você. Tudo. A totalidade. Com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu sou a filha certa para você. Você é grande e eu sou pequena. Você dá e eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou o meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. E aí vocês abraçam ela bem forte. Se
se conectando e sentindo o amor dela, se conectando com toda a força, com toda a potência de vida que vem dela para vocês. Vocês abraçam ela, apertam ela bem forte, como aquele abracinho de urso que as crianças gostam de dar aos pais. E aí ela coloca vocês no chão. Vocês vão respirando e voltando. Respirando, e quando vocês sentirem, podem abrir os olhos. E aí, me contem, como foi? Como foi pra você? Todos bem? Tudo okzinho? Falem comigo para saber se vocês estão vivas. Foi estranho, o tempo todo vi minha mãe sorrindo e no final vi chorando. Eu me arrepiei aqui quando tu falou, né? Mas as nossas mães só querem isso, sabe? Como eu disse no início, é um movimento que muitas vezes a gente deixou de fazer, a gente deixou de pedir, né? Então, hoje a gente deu um passinho de volta, né? Um passinho de volta. Andamos um pouquinho ao encontro dela. Talvez esse choro dela seja isso de, poxa, eu esperei tanto por esse reencontro, sabe? E com a mesma música que eu iniciei, eu termino, encerro aqui o nosso bate-papo. Tudo isso que a gente falou na visualização ali, principalmente a parte que vocês estavam falando para a mãe de vocês, é uma oração que Bert sugere para os pais, para tomar os pais. E aí eu trouxe aqui. E mais tarde eu vou postar essa oração para que quem quiser salvar e fazer, quando sentir vontade de tomar um pouquinho da mãe, do pai, se conectar e fazer essa oração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. E um beijo, um feliz Dia das Mães para todos que são mães e para as que não são mães, para as mães de vocês. Um feliz Dia das Mães. Obrigada por todos que entraram aqui, por todos que vão assistir depois a live, tá bom? Um beijo, compartilhem essa live com quem vocês acharem que também precisa voltar um pouquinho pra mamãe. E um beijo pra vocês. Um bom dia, uma boa sexta e um bom final de semana. Até mais.